Gente, a gente está aqui com o Tomás von der Osten, que é diretor do filme Chão de Rua, que está na mostra competitiva do Olhar de Cinema este ano. Mas obrigada pela tua disponibilidade, por você estar aqui conversando com a gente por esse tempo que você está dispondo para ter essa conversa sobre o filme. E eu tenho, enfim, tem várias coisas que eu gostaria de conversar sobre esse filme. Talvez uma das primeiras coisas que me chamam a atenção no teu filme é como ele brinca com essa coisa do estatuto da verdade e o estatuto da mentira em nossas próprias histórias, né? Esses estatutos estão sendo sempre tensionados durante o filme. E aí eu percebo ele muito como um exercício de colocar em xeque a própria suposta rigidez disso que a gente chama de uma verdade ou de uma mentira, porque está sempre entre aquilo que nós somos e aquilo que a gente representa para o mundo. Então tem sempre esse tensionamento entre o que se é e aquela máscara que se usa para viver socialmente, inclusive. E eu queria, na verdade, te perguntar se isso era uma questão já muito central, nevrálgica para o filme, antes mesmo de pensar nos personagens, isso foi uma coisa que veio surgindo com os personagens que você ia pensando. Bom, na verdade, isso é a gênese do filme. Assim, ele vem, antes de tudo, a gente filmou na metade de 2018, mais ou menos. Então, até o gesto do filme é exatamente entrar na questão assim, de como construímos narrativas para interpretar a nossa própria realidade e como a nossa própria compreensão da realidade acaba sendo determinada por essa narrativa, né? Então essa ideia não só das máscaras que nós construímos para os outros, né? Então, não só mas também da nossa própria percepção do mundo, né? Acho que tem muito o desejo do filme parte muito desse personagem que constrói e joga, né? Então até no grau de legibilidade do que é verdade e o que não é, né? Porque acho que tem uma coisa no filme que tem muita coisa que não é determinada, né? Não é definida. E eu acho que nesse sentido sim foi um exercício depois, né? Então parte dessa ideia para depois então quais são, digamos, as brincadeiras, os jogos narrativos que podem se criar a partir dessa ideia, mas isso é um pouco a espinha dorsal, assim, ou a gênese, o embrião de onde o filme sai. Então, na verdade, esse é o ponto de partida mesmo do filme. E aí eu acho interessante porque você, agora, enfim, agora entendendo que esse é o ponto de partida, e é dele que você vai começar a entender as possibilidades de jogos narrativos, você faz isso com um núcleo familiar, com laços familiares. E aí o que é interessante também é porque, além desse jogo entre o que é verdade e o que é mentira na relação entre essas pessoas, tem também um tensionamento entre o que é familiar e o que é estranho, porque são duas pessoas que se conhecem, mas que estão afastadas, que estão... E aí tem esse estranhamento também que pertence a enfim, a esse jogo social que está sendo criado pelos dois. E aí, trabalhar com esses laços familiares, trabalhar com a ideia enfim, de duas pessoas que são irmãs, que desenvolvem... Que é isso, né? Quando você está no núcleo familiar, talvez seja exatamente o lugar onde você tem o mais próximo de uma verdade da pessoa. São dentro de núcleos familiares, porque você conhece aquela pessoa de muito tempo. E ainda assim, não. Você coloca justamente o elemento do estranhamento entre duas pessoas que deveriam ser próximas e que, no entanto, não são mais. Porque a escolha de trabalhar com pessoas que, enfim, que eram tão próximas e que se tornam distantes? Olha, nunca tinha parado para pensar. É bom essas perguntas que vão agora. Eu acho que assim tem uma questão que eu não gosto de usar essa palavra metafórica, mas também não vou dizer que tem um gesto também no próprio filme, né, de querer colocar numa narrativa também algo, um certo, apesar de não ser frontal, um posicionamento em relação ao mundo, um posicionamento em relação ao que estamos vivendo, às tragédias cotidianas
E me pareceu, então, a escolha desse núcleo familiar uma potência para construir isso. Assim, essa outra camada que é talvez uma camada mais subterrânea do filme. E também me interessou quando na construção, assim, acho que parte também da relação com as atrizes, os atores, mas também o próprio estranhamento, assim, da diferença dos corpos, a diferença de idade, assim, também pensando na ideia de aparências, né, aquilo que o caso dos irmãos especificamente parece não só parece não na aparência, né, não na questão de ter uma distância, mas até na própria estrutura, né, porque também eles nunca se referem quanto irmãos, né, ela chama ele de filha, de filho da minha mãe, né, então tem uma coisa que aponta também para outras questões narrativas que estão fora do filme, né, de que não é também uma família tal como pelo menos tradicionalmente se pensa, né, como que é uma outra estrutura familiar e aponta para esses elementos fora do filme. Assim, acho que tinha esse desejo também de expandir um pouco e abrir umas portas que não são muito bem resolvidas dentro do filme. Isso porque assim, o filme tem essas portas abertas, várias, e você vai preenchendo com o que você conseguir fabular entre essas brechas, mas também tem uma coisa que eu acho interessante, que é uma economia também de alguns gestos que vão muito precisamente construindo essa história para a gente. Precisamente no sentido da coreografia da imagem e como essas coisas vão aparecendo para a gente. Aí a minha questão, na verdade, assim, entendendo a tua experiência, por exemplo, de trabalho como montador de filmes, e é curioso porque, enfim, você montou vários filmes da Natália Tereza, inclusive um outro filme que também está aqui no Olhar de Cinema este ano, que é A Mulher que Sou. E aí, pensando no teu trabalho de montador, o quanto dessa experiência na montagem, sozinho ali na sala montando, ou às vezes enfim, com os realizadores ao lado, o quanto dessa experiência da montagem te ajudou ou alterou alguma coisa, tanto no processo de escrita, como muito particularmente nas filmagens? Você já filmava imaginando como é que isso ia chegar lá na frente, assim, como é que isso ia ser montado? É interessante, porque eu até, em algum lugar, eu considero como o primeiro filme que eu fiz, não o primeiro filme que eu fiz, mas o primeiro filme que eu fiz com uma certa pequena estrutura, assim, né, que tinha um pequeno orçamento, que tinha uma equipe, então algo mais próximo de, pelo menos, de alguns certos modelos de produção, assim, o que também impôs várias questões novas para mim. Então, nesse sentido, foi uma experiência bem, até no trabalho com as atrizes e atores, teve muita coisa nova para mim que foi muito de grande aprendizado, assim. E daí justamente sentir, né, nessa experiência da realização, tanto de pensando quanto tanto nos ensaios como daí sim no set, essa alguma certa precisão, né? Então no sentido de pensar como filmar, né? Como pensar a relação não só entre os planos, mas a relação da estrutura, né? Tem um plano da Patrícia que aparece lá pro final do filme, que dentro do filme tem um tempo longuíssimo em relação ao resto do filme, então também umas escolhas de estrutura, né? Mas também foi um processo muito interessante porque eu não montei esse filme, eu escolhi, né? Acho que sabendo a importância de alguém montando o filme, eu queria que outra pessoa montasse para mim, e que foi o Pedro, e ele trouxe muitas coisas que eu não tinha pensado, aliás, por ter pensado de uma forma muito rígida, por já ter pensado a montagem, eu acabou engessando algumas coisas e ter outra pessoa também fazendo esse trabalho foi muito bom, porque trouxe novas visões que eu não teria também se eu tivesse montado o filme que eu pensei. Assim. Então, acho que teve esses dois lados, tanto de pensar já o filme a priori muito como ele seria, né? Quanto também esse encontro de ter uma outra pessoa montando o filme e trazendo e fazendo esse jogo, assim. Então, foi uma experiência muito, muito boa nesse sentido. E conta um pouco também é isso, né? Você está trabalhando agora com atores e dirigindo esses atores, e como você estava conversando agora, é uma experiência nova para você, né? Porque aí, de fato, é outro tipo de comunicação que se dá. E
quando você tenta dar conta disso que a gente estava conversando no começo, né? Que é um filme que parte disso, né? Do que é verdade, do que é mentira. E aí quando você parte do que do estatuto de verdade e de mentira nas relações interpessoais, você trabalha e você tenta passar isso para pessoas que profissionalmente trabalham justamente com o estatuto de verdade e de mentira, enfim, as encenações. De que maneira aconteceu essa conversa? Assim? Como é que foi a pré-produção do filme, conversando com ele, se isso foi estabelecido já, que era uma questão central, desse jogo de você nunca saber exatamente o que, é que aquelas pessoas estão contando para a gente? Ou até o que são, né? É, Foi também, assim, um aprendizado gigantesco, assim, foi uma experiência, mas acho que foi particularmente interessante até pela diferença dentre as quatro pessoas que estão no filme, a diferença de forma até de trabalho de cada um, assim. Então, eu sinto que para essa proposta foi bastante funcionou para essa proposta, né? Porque o Santos Chagas, que é o ator, ele vem de um contexto de mais teatral, mais de palhaço. Então, daí ele tem uma postura, né, da forma, enquanto que, por exemplo, a Marie vem de um outro lugar, também ela é rapper, alguém tem uma coisa muito mais do espontâneo e menos essa coisa também do corpo do teatro, assim. Então, esse jogo também me interessou muito, assim, também. O Matheus é a mesma coisa que aquele menino que está no começo do filme. Então, também colocar essas próprias formas de encenar no mesmo espaço também era algo que me interessava, né? Daí depois tem a Patrícia, que daí seria alguém que tem uma grande experiência no teatro, mas também tem uma experiência bem forte no cinema, então consegue transitar, digamos que entre esses mundos, assim. Então acho que para mim foi bastante interessante tanto o trabalho em si de como pensar, né, a forma de como, aliás, sequer ir a um ensaio já foi um desafio para mim, assim, que tem essa formação mais de estar, né, da montagem, né, de estar, então, mas também de como trabalhar com essas pessoas, de como propor até jogos, né, como propor ideias para cada um dessas formas de trabalho, assim. Então isso foi bem interessante, mas também foi muito parte desse interesse mesmo de trabalhar até com esses graus da verdade ou da mentira ou da máscara ou da encenação, da ficção. maravilha. Mas obrigada pela conversa. Acho que, enfim, Eu agradeço. tem muitas coisas para se comentar sobre o filme, mas eu acho que já é importante a gente entender também de onde partem, né, as ideias, e eu acho que deu para a gente falar um pouco sobre isso daqui. Obrigada. Eu espero muito em breve poder ver o filme também numa sala de cinema. Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. É isso, boa sorte, vida longa ao filme, vida longa ao teu próximo projeto, que eu sei que você está com um projeto de longa, e eu sei que as coisas não estão fáceis de serem desenvolvidas diante do país que a gente está vivendo, mas toda a sorte do mundo para que as coisas de alguma forma aconteçam.